aí, galera, tudo bem? Aqui é José Canafish com o primeiro Cultcast AM, né? Um programa que fala sobre arte, música, cultura em geral, política e que envolve toda essa cena, né? Da cultura em geral. Estamos aqui com o patrocínio da Lopiano Pizzarias, né? Do nosso amigo Rogério Cunha, né, que tem uma promoção aí imperdível do Dia dos Namorados. Para você que quer saber mais sobre a Lupiano, é só seguir @lupiano com 2P's pizza, tá? No Instagram. E o delivery é o 3642-1234. E no iFood também. Estamos aqui no R6 Produções com o nosso amigo Ribamar e o nosso diretor de fotografia, José Monteiro, né? Tendo a oportunidade de apresentar um filme chamado Maué, né, que estreou agora no dia 28, né? Estamos aqui com o diretor e com a atriz do filme, e logo menos vamos apresentar o Jimmy Christian e Alice Toledo, né? Mas antes vamos ver como é que foi essa estreia do filme lá no Teatro Amazonas. Estamos aqui no Teatro Amazonas, na estreia do filme Maué, com Jimmy Christian, diretor desse longa-metragem fabuloso, direto da nossa terra. E aí, Jimmy, o que você espera da noite de hoje? Quais foram as dificuldades que você encontrou para fazer esse longa-metragem? E qual é a tua expectativa para essa noite tão emblemática? Eu espero que as pessoas tenham uma boa sessão, né? E que apreciem o filme de uma forma crítica, né? Olhe o filme de uma forma diferente dos outros filmes, né, que passam aqui na nossa região, né. É um filme realmente diferente, é um filme que vem com uma fotografia bem assim pro noir, né, que é um thriller policial, né. Esse é um thriller policial amazonense, né, misturado com um terror psicológico, saca? E então a gente trabalhou em cima dessa temática, né, usando a regionalidade, né, por isso uma etnia, né, do Satiri Maué, que é muito conhecida aqui. Então eu resolvi mostrar esse mundo através dessa ficção, né. Pelo destino que há tempos de guardar. Muito feliz de estar participando desse filme, é o primeiro longa que eu participo como diretor de fotografia. Eu fiquei muito feliz com o convite que me chamou para fazer parte dessa equipe. Foi sensacional, uma experiência nova. Eu vinha do jornalismo, né, do telejornalismo, e agora já comecei a entrar na ficção, achei sensacional. Para mim, eu considero como um terceiro papel, né? Em trabalhar um personagem dentro de uma trama. O meu trabalho como artista visual me possibilitou muito em questões de composição, para formar o psicológico do personagem Maué. Meu coração é de muita gratidão, de muita felicidade por estar vivendo esse momento, por estar falando sobre o cinema amazonense, que eu sou muito apaixonada por estar vivendo esse momento. E aí, Jimmy, tudo bom? Ei, tudo bem, Jesse? Bacana, velho. Valeu. E com a nossa atriz, né, protagonista do filme, Alice Toledo. Tudo bem, Alice? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast, ao Cultcast AM, né? E assim, para quem não viu o Maué e quem não sabe o que é o Maué, né, é um suspense amazônico que une a tradição e a modernidade, unindo os gêneros drama e suspense. O longa-metragem Maué, dirigido por Jimmy Christian, é uma obra que mergulha nas complexas relações entre a tradição indígena e os desafios da vida urbana na Amazônia. Então, assim, Jimmy, para começar, a primeira pergunta para você é: como foi produzir o filme, né? Você mesmo disse quando eu lhe entrevistei que era um terror psicológico. Para você, como é que foi dirigir um filme, um longa-metragem? É a primeira vez que você dirige um longa-metragem? Como é que é? Olha, muito obrigado aí pelo convite, viu, Jansen? Eu que agradeço. Pra gente vir aqui divulgar o nosso filme e falar um pouco sobre ele, porque esse debate é muito importante também, né?
falar a respeito do filme, né? O filme, ele foi muito difícil de fazer, né? Como para qualquer cineasta que está em ascensão, né? Querendo subir e tal, e querendo mostrar seu trabalho, né? Então eu venho trabalhando nesse filme já há um tempão, né? Então a gente já começa pela dificuldade do roteiro, né? Que ele é um roteiro que ele fala em temas delicados atualmente, né? Então esse filme aí a gente vem trabalhando com ele e vem fazendo isso a respeito da questão dessas temáticas que acontecem hoje em dia, que é a temática sobre o preconceito, né? Sobre a identidade indígena, né? Sobre o que é ser indígena, o que é ser o que seria o índio, né? Então esse filme é uma destribalização, né? Que eu vim a respeito com a temática fazer, né? Eu quero mostrar a respeito da destribalização e o que acontece, né? De um indígena quando ele chega na cidade e corrompe toda aquela cultura, né? E toda aquela contradição. Então a ideia parte desse princípio, né? Sim. Dessa destribalização, o filme. Então, legal, Jimmy. E eu queria te perguntar, porque eu tenho informação aqui que o roteiro ele foi desenvolvido em 2013, né? De lá para cá foram vários anos, quase 10 anos aí, né? Mais de 10 anos. Então, assim, na tua cabeça mudou muita coisa de como tu escreveu o roteiro no início para adaptar o roteiro agora para os dias atuais? Para contemporaneidade? Não, bom, é o seguinte, esse roteiro eu escrevi quando eu passei um ano sabático lá em Brasília estudando cinema, né? Então eu fiz uma exposição lá e por lá fiquei, né? Uma exposição fotográfica e fiquei estudando cinema nesse tempo. Então eu li o livro do O Colecionador, né, do John Foley, né, então que muita gente já já passou por cinema e tal. Sim. Como vários cineastas, né, passaram por cinema. Então eu tinha também acabado de assistir aquele filme lá, o Tatu, né, do Bob Brooks, que conhece esse filme, né? Que sim. Muito bom, por sinal. Lembrou muito. Então, lembrou não, na verdade eu peguei mais ou menos essa história, né? E adaptei. Aí eu pensei na época, né, cara, eu podia muito bem fazer esse filme na nossa região, né? Na Amazônia, né? E botar assim a questão de um indígena e tal, né? Aí as coisas começaram a aparecer na minha cabeça aí, caramba, aí tem a tribo Saterê-Maué lá, a etnia Saterê-Maué que faz um ritual de tucandeira que tem tudo a ver com tatuagem, né? O filme tem tudo a ver com tatuagem, porque o Maué, na verdade, quando o indígena ele se destribaliza, né? Não é um spoiler, mas é uma ideia de que vocês podem acompanhar no filme, é que ele se torna um tatuador, né? Então, aí você... Ele tem pavor, né, das picadas. Exatamente. Dele, né? Então, sim, é uma analogia que a gente faz da modernidade com um lance bem tribal, né? Com o indígena, né? Que é das ferroadas e das agulhadas, né? É uma analogia que eu faço no filme, então é isso. Massa, Jimmy. E você, Alice, como é que surgiu esse convite, né, do diretor Jimmy Christian para atuar, para ser a protagonista do filme? Conta um pouco pra gente aí. Desde já agradeço o convite, né, do programa, fico muito feliz. Nossa, falar desse filme, falar dessa participação, eu fico muito feliz, muito grata, né, o diretor sempre agradeço em qualquer oportunidade, a equipe também. Foi em 2022, foi ali naquele período da pandemia, onde eu tava só na minha solidão, sem trabalhar, porque tinha parado tudo. Eu sou do teatro, então a minha formação veio do teatro. Eu tava me formando ainda, então tava tudo parado. Peças teatrais, tudo parado. Então, tava só em casa, na minha solidão, pensando em desistir. Até pensei várias vezes em desistir, fazer uma outra coisa da minha vida. Mas aí surgiu, eu tava uma vez no Instagram vendo e ali eu vi um anúncio. Precisava de atrizes corajosas, de pele clara,
Falei assim, opa, talvez agora seja meu momento. Né? Tô aqui. Surgiu um anúncio no Instagram? No Instagram. Foi, a gente fez, pra gente achar a atriz, foi a mais difícil, né? Na verdade, a questão desse filme, na questão do elenco, né? Rapidamente, só para esclarecer. Então, a gente teve que... eu não queria, né? Porque eu gosto de trabalhar com atrizes conhecidas ou não atrizes, mas que eu conhecia. Aí eu precisava de uma característica de uma mulher branca, assim como ela. Sim. Aí a gente teve que postar e correr atrás disso na internet. E deu certo, foi quando apareceu ela. Massa. Aí acabou que eu enviei no material, não sei por que motivo, mas não chegou o e-mail. Foi por e-mail, inclusive. Aí depois passou um tempo, alguém me indicou pro Jimmy, o Jimmy entrou em contato comigo, o diretor. Eu falei assim, vamos lá. Aí fiz o teste, passou 2 dias, eu recebi a notícia de que eu tinha passado no teste. Fiquei muito feliz. Só que assim, na outra semana já eram as gravações. Então eu fiquei que nem uma doida estudando o texto, porque era muito texto. Então Sim. Eu pegava madrugada, de manhã, assim, porque eu queria abraçar aquela oportunidade. Eu vi uma oportunidade para mim que estava se abrindo. Eu não queria fechar aquela porta, né? Então... Sim. Eu fui. Pô, então, assim, foi algo muito bem rápido, né? Tanto para você quanto pros atores que participaram do filme, né? Foi rápido porque quando a gente ganhou o prêmio, na verdade, eu era suplente, pô. Então, aí todo mundo já tinha ganhado e tal, já tinha até esquecido desse roteiro e tal, não queria, entendeu? Aí quando foi no final do ano, assim, e tal, dezembro, me ligaram lá da cultura dizendo que para eu assinar uma nota de empenho. Falei, mas como e tal, não sei o que, não, tu vem pegar o dinheiro para te fazer o teu filme e tal, e tu tem que correr, pô. Então, eu corri, peguei o dinheiro, né, eu não sou bobo, e vamos fazer o filme. E foi quando eu comecei tive pouco tempo para prestar conta, né, foi o Aldir Blanc, né, isso daí, na verdade. Sim. Foi uma grana pouca, mas foi uma grana de respeito, tá me entendendo? A gente aplicou tudo no filme, e foi quando a gente filmou a primeira parte do filme, né? Que massa, que massa. Mas foi Aldir Blanc com parceria da Paulo Gustavo. Não, aí depois o seguinte, depois o filme ficou incompleto, porque a grana é muito curta, né? Sim. E a gente tá fazendo filme independente, então a gente foi nessa. E aí, então, depois rolou a Paulo Gustavo, né? A gente ganhou também, né? 3 anos, né? Aí foi 3 anos depois, assim, aí pra gente terminar, finalizar. Então não foi um período tão rápido assim, não, né? Foi não. Desde 2013 pra cá, a gente trabalhou 12 anos no filme, né? É isso aí, não, sim. Mas saiu, né? Tá aí o filme, tá, pô, Sim. As pessoas querem ver, foi bem recebido, né, no Teatro Amazônia. Alice, uma curiosidade. O teste, por exemplo, né? Tu lê o roteiro, tudo bem, o teste. Com as cenas de nudez que é emblemático, não tem como não falar das cenas de nudez, não só sua, quanto dos personagens quase todos do filme, sim, né? Sim, que é um nu, todo mundo sabe que é um terror psicológico, né? Como o Jimmy acaba de colocar pra gente. Como é que tu reagiu a isso? Qual foi a tua primeira reação? Como atriz, devo imaginar que tudo bem. Mas assim, pra você, assim, um papel desse logo de cara, quando você não tava fazendo nada, como você mesmo disse, e surgir logo um papel tão extremo e sendo um terror psicológico. Olha, por mais que eu trabalhe como atriz, mas não foi tudo bem, não. Assim, eu fiquei muito pensativa, porque seria a minha primeira vez. Acho que teve esse processo. Já tem um tempo que eu faço teatro. E eu sempre fiquei pensando, poxa, se um dia vier a oportunidade, vai ser um dia que eu estiver mais madura, decidida. Então ali eu pensei, talvez agora seja o momento. Então o nu que é tratado no filme não é gratuito, coisa que eu sempre via. Sim. Dentro da universidade, até fora. E eu ficava pensando, nossa, não é esse tipo de trabalho que eu quero fazer. Então, pelo olhar do diretor, do Jimmy Christian, eu vi que era um nu poético, não era uma coisa gratuita. E ali eu fiquei assim pensando, vou tentar, vou deixar essa porta abrir, não vou fechar ela. Sim. Mas eu pensei, nossa, será se eu faço? Será se eu não faço? Pensei muito porque muitas coisas é o meu corpo que está ali. Por mais que eu sou atriz, queira ou não, é o meu corpo que está ali. É uma exposição muito grande, né? Exatamente. Mas era o momento certo, acho que tem aquilo, né? De ser o momento certo.
Sim, sim. Jimmy, ao ver o filme, eu lembrei muito do Stanley Kubrick, né, velho? O que tu acha, assim, dessa minha analogia, principalmente de olhos bem fechados? Eu não sei se a Alice já chegou a ver, não sei se... Porque eu acho uma sodomia muito extrema, entendeu? Através do corpo, da sensualidade, da sedução, do extremismo de como é feito para seduzir, para ter o corpo, para ter o objeto, né? O sumo desejo, né, de se cumprir. Então eu queria saber se teve alguma frase, algum pensamento do Stanley ali no filme. Não. Se tu chega a gostar do... Não, pô, o Stanley é meu mestre dos mestres, né? E você fala isso porque você sentiu. Uhum. Porque, na verdade, a trilha sonora, uma parte que tá ali naquele filme, é o original do Iluminado, Sim. que é do Bela Bartok. Sim. Aí o Bela Bartok, ele entrou em direito livre, né? Mundial agora, foi 3 anos atrás. Foi porque o Kubrick, ele costumava pegar os clássicos, os músicos clássicos, né? Da época para compor o filme dele, porque ele não tinha como pagar direito autoral. Muito caro. Sim. Então ele pegava os clássicos e botava no filme dele, porque já estava no direito livre, né? Nos Estados Unidos. E o Bela Bartok, ele não é também um músico clássico tão antigo. Isso. E ele, na época que eu estava editando lá o Maué, eu descobri que o Bela Bartok estava livre de direitos, né? Autorais, né? Porque já caiu em domínio público. Cara, eu botei algumas cenas ali e eu peguei a própria música dele e transformei aquelas músicas, aquele tim, tam, tam. Aquilo aí é IA, né? Eu botei o Bela Bartok e transformei aquela música do Bela, que é do Iluminado, né? Sim. E transformei aquela música numa IA, né? Então a IA, a inteligência artificial, me ajudou nesse ponto pelo fato de que a gente está trabalhando no cinema independente quase sem grana, né, cara? Sim, com certeza. Eu senti um pouco também de, assim, em termos do Maué, do índio, ter o fascínio pela a personagem do filme, né? Tipo, um desejo mesmo de sodomia, tipo Laranja Mecânica. Assim, né? De correr atrás, de satisfazer os desejos e os anseios dele, né? Então o Stanley, ele faz muito isso. E tu falou de trilha sonora. O que eu gostei também da trilha sonora é que tu colocou as bandas regionais, né, cara? O que vocês acharam tu já conhecia, Alice, as bandas que tocaram na trilha do filme, ou tu conheceu a partir do filme? Olha, eu conheci a partir do filme, mas eu achei assim muito bonito, tudo a ver, né, com a história do começo ao fim. A gente tem aí Charles de Flores, Marcos Terra Nova, me ajuda aí, diretor, são muitos nomes. É porque, na verdade, o velho compõe o novo, né? A Alice é uma jovem, né? Que é uma jovem que, na época Quantos anos? Quantos anos? Eu não conhecia. Então não conheço, me conheci agora. É muito nova, né? É porque, então, nessa época eu sou já um coroa. Né? Então, somos o coroa. Então, é nossa música, né? Porque a gente curtia e tal. Então, é uma trilha totalmente amazonense, né? Se vocês forem ver. Esse filme, na verdade, o nome desse personagem, Luciana Sarquis, não era Luciana Sarquis. Eu mudei por causa da música. Não sei. O primeiro nome também. Não era, aí eu tive que mudar por causa que a música era da Luciana, né? Sim. Aí eu digo, não, essa música tem que entrar na trilha do filme, que vai ser uma coisa absurda de linda, Poxa, né? E morreu, como diz o amazonense, né? Morreu de colar. Porque tem tudo a ver a Luciana, né, do filme com a letra do Chá de Flores, né, cara? Então é muito legal. Mas aí, Jimmy, aquelas cenas de carro, como é que tu fez, cara? Eu fiquei apaixonado por aquelas Gostou da cena de carro? Eu gostei. Nossa, mano. Que delícia de saber disso. Aquela corrida sensacional. Foi um pega de carro que a gente fez, né? Todo mundo gosta de Opalas, né, cara? Sim, a galera, todo mundo... A até os jovens, velho, os né? mais... Velho, não, mas os mais jovens também, na verdade, o
o Opala ele se tornou assim um art pop, né? Que todo mundo vai gostando e, entendeu? E vai passando de gerações. Então eu não sou diferente, eu sempre gostei de carros muscles car, né? Monsters Car. Então aí eu sempre gostei do Opala, eu tive assim, sempre uma vontade de ter um Opala e tal. Aí esse Opala que aparece no filme era o meu Opala, né? Talvez eu me arrependa futuramente, porque tipo o Steve McQueen, quando ele fez o Bullet, né? Sim, aquele carro Bullet. do Mustang. Aí depois que ele vendeu, ele passou anos e anos atrás do Mustang e não encontrou, né? Aí o meu Opala é a mesma coisa, mas porque eu desapeguei, na verdade, aí eu vendi, né? Mas aí a questão voltando à pergunta dos carros, né? Das filmagens, aí eu queria ter um pega de Opala, né? Queria que no filme tivesse uma corrida de Opalas. Então, como eu tinha aí um amigo meu teve outro, que é o Júnior, aí a gente conseguiu juntar e conseguiu fazer, né? E então a gente não foi tão difícil, sabe, essa cena, apesar de ser meio que complexa, né? Sim. Não foi tão difícil pra mim, né, nessa questão. Teve outras cenas muito mais difíceis, né? Mas a cena em si do Opala, talvez porque eu gostasse do carro, né? Eu já sabia, eu assisti muito filme de carro de corrida e tal, né, cara? Mas eu falo por causa eu sou fã, cara. Eu sou fã de Velozes e Furiosos. Aquela franquia que tem 40. Pariu, chove carro, caralho. Todo domingo passa. Então, mas eu perguntei por causa de uma via, né? Da cidade totalmente deserta, né? Eu queria saber o horário que tu filmou aquilo, o drone que tu usou, porque é uma parte longínqua, assim. Então, poxa, não tem sinal, não tem nada, não tem um carro passando na rua na frente de vocês. Então, foi uma sorte, foi um acaso? Não, a gente escolheu muito bem as locações, né? Esse filme ele se prima muito pelas locações. Sim. Ele é um filme de baixíssimo orçamento. E eu dou a dica de quem for fazer filmes. Meu irmão, as locações você tem que ser primordial para você conseguir fazer a cena. Então essa cena foi feita ali próximo do Basquiat, ali, umas 11 horas da noite. Acho que foi numa segunda-feira, quando não tem muito carro. A gente ainda fez na contramão ainda. Uma loucura um pouco, né? Mas a gente conseguiu administrar ali o pessoal do Patins ali e tal, né? Pessoal da PK ali, do Hudson, né? Aí eles conseguiram controlar o trânsito. Não tava muito, né? Era mais ou menos umas 11 horas. E nós fizemos essa cena de corrida. E é aquela cena que... essa cena é tão legal, cara, que eu acho tão legal porque a gente usou os efeitos práticos, né? Do protagonista pulando do carro assim, rebolando na calhambota, né? Cara, aquilo ali é tudo efeitos práticos que a gente fez, né? Legal. Botando no colchão e tal, aí o cara pulando do carro e o carro... Antes de chegar na tua parte do capô, que tu tava no porta-mala do carro, antes de chegar nessa parte, eu queria saber da Alice, como tu se preparou, cara, pra ter uma outra pessoa, um outro ator, já que tu achou tão, né, assim, tão extremo, ou então tu teve um cuidado para com o teu nu, né, para com o nu do filme, como tu reagiu a contracenar, porque não foi de primeira vez que foi ali e você gravou, houve várias vezes, repetições, creio eu que foi assim, né, como tu reagiu a isso? Eu acho que vem muito da equipe, né, me deixar à vontade. Eu acho que a equipe, o diretor, né, teve muito cuidado. Isso é muito bom. Ele pediu que eu poderia trazer uma pessoa da minha confiança para estar comigo. Massa. Podia ser um namorado, minha mãe, e deixou muito aberto. E aí eu acabei que eu levei uma amiga minha que trabalhou como uma produtora minha ali na hora, de confiança. E aí eu fui ficando à vontade em relação a isso. A primeira cena, o diretor falou que só era para estar ele, juntamente com a sua esposa, que estava trabalhando como diretora de arte do filme. A Vili, né? Um beijo aí pra Vili. Tava com a gente. Então, assim, foi aos poucos.
Primeiro foi uma cena, a primeira cena... Não sei se eu posso falar. Pode. Senão eu vou dar spoiler. Não, cuidado com spoiler. Mas a primeira cena é sutil, pronto. Sim, a primeira cena é muito sutil. Sim. A gente começou bem sutil, aos poucos. E aquilo é conquistar a confiança, fui me sentindo à vontade para fazer as próximas cenas que exigiam mais do nu. Mas a princípio foi isso, mas eu falo que nos bastidores deu aquela dor de barriga. Não, Fiquei imagino. nervoso, mas eu conversei com a Frânio também antes, Sim. a gente teve uma conversa também, uma interação, então eu super me senti à vontade. É muito importante, né, ter essa interação com um parceiro que você vai, né, encenar. E eu queria saber as partes de drama que tu realmente interpretou, assim, incorporou, que estava sendo ali abusada, que estava presa, que estava em cárcere, que foi sensacional também a sua atuação, parabéns. Isso. Obrigada. E foi legal de te ver, assim, gritando e com um olhar mesmo de como se estivesse em perigo mesmo. Essas tuas reações que tu esboçaste, tu praticou, tu sentiu, tu viveu, tu aflorou na pele a Luciana, ou saiu ali um momento espontâneo? Como é que foi isso? A princípio, assim, no começo eu fiquei muito confusa, né? Como construir a personagem, Sim. como construir. E, na verdade, eu fui encontrando ela no decorrer das gravações, quando a gente estava gravando uma, primeira, segunda cena. E eu lembro que a primeira cena já foi a Luciana lá em cima, desesperada, por estar no cativeiro. Então, eu lembro que eu tive que colocar realmente, se fosse eu, Alice, como eu ia agir aquela situação. Mas sendo a personagem, a Luciana. O Sir, né? Tem um filósofo também, que a gente fala que ele é o pai do teatro, que é o Stanislavski. Sim. Ele usa o método Sir. E se eu fosse essa pessoa? E se isso acontecesse, o que eu faria? Então, foi exatamente ali, eu logo pensei... E foi vindo, né? Eu fui me concentrando, fui sentindo. Eu lembro que realmente eu ficava sentida com aquela emoção da Luciana. Imagina, você tá ali naquele cativeiro desesperada, não tem ninguém por você e tem um maluco aprontando. Então, assim, realmente eu vivi a dor da personagem. Tive que me entregar de corpo e alma. É porque realmente é um terror, né? Você tá desacordada. Primeiro você né? Uhum. Aí depois você acorda, você desacorda na boate e acorda lá no cativeiro, não é isso? Exatamente. Né? Que loucura, né? E a tua cara quando tu acordou, né? Que eu vi o filme, cara, foi sensacional. Parece que tava vivendo aquilo, parabéns por isso. Né? Mas, Christian, e o Max Caracol, cara? Como é que surgiu nesse filme assim? Rapaz, o Max Caracol aí, todo mundo é só elogio pra ele, né? Um abraço pro meu amigo Max Caracol, né? Cara, sensacional, abraço, Max. Se fosse fazer uma premiação só do elenco do Maué, acho que ele tiraria em primeiro lugar. Cara, sensacional. Porque, na verdade, eu cheguei no meu trabalho lá, né? E eu fiz, né? E eu vou... onde eu vou, pergunto, tu viu esse filme? Eu gosto de ouvir, né, da boca das pessoas que são mesmo, né, no meu nível e tal, de quem foi ver o filme, para ver o filme, né. E lá no meu trabalho, né, as minhas amigas de trabalho foram para ver o filme e aí elas falavam, né, então falaram de tudo do filme aí, chegou no momento que falaram assim, mas o melhor, o que eu achei foi o Detetive. Aí eu, Detetive, o Max Caracol. O rapaz, o Detetive, ele arrebentou, ele fez o filme, ele fez muito bem o personagem. E aí parabéns pro Max, né? Realmente eu concordo, ele fez muito bem o Detetive, né, cara? E ele se dedicou ao personagem, né? Ele é um cara... E fez a produção também, né? Sim, ele fez a direção de produção, né? Então, ele é um dos nossos profissionais e amigos, né? Que agregou o filme, né? Acreditou no filme também. E ele arrebentou, fez esse papel aí e fez muito bem. E é isso. Um papel muito legal também que eu achei foi da amiga da Luciana.
Karina. né? Não sei o nome da atriz. É a Laura Castelo. Laura Castelo, Fez a Karina. né? Que fez a Karina Cara, Cadu. muito excepcional aqui. Tu gostou da Karina Eu Cadu? gostei porque, tipo assim, tirou um pouco de foco, né? A Luciana, né? Ela partiu mesmo pra cima do Maué, né? E o Maué não queria nada com ela e tal, e focava na Luciana, mas ela saiu muito bem, cara. Gostei muito da atuação dela. Como foi pra ela surgir? Ela já tava no roteiro original ou ela surgiu depois, agora? Não, ela na verdade ela participou na nosso teste de elenco, pô. Ah, foi? Foi pra ser a Luciana, né? Aí depois aí lá fez a adaptação. Não, aí a gente aproveitou, né, cara? Não, essa gata aqui, ela é a doidinha do filme. Aí a gente chamou ela e realmente ela colaborou. E ela já faz, né? Ela já tá no meio dessa... Ela tá no Rio de Janeiro, né? Sim. Estudando, parece que ela vai estrear uma peça agora. Nossa. E ela também tá aí a sessão, tá com a gente. A gente tá tudo nessa mesma barca, né? Do cinema, né? Nós estamos crescendo juntos. E então, pra gente fazer cinema, a gente tem que unir todo mundo. Pô, tá num âmbito bem profissional, né? Então... e as pessoas é porque tem que acreditar no projeto. Se não acreditar no projeto, o projeto ele não acontece, entende? Verdade. É isso. Então, eu quando eu vejo assim, vou falar com a pessoa para entrar no projeto, aí ela diz, não, eu gosto, eu sei fazer. Quando ela diz assim, não, eu sei fazer, eu vou fazer, é essa pessoa. Então, muita gente, pouco se falha nisso, né? Mas quando a pessoa quer mesmo fazer e quer entrar no projeto, é isso, né? Pois é. Vou falar aqui do amigo nosso, pessoal que não veio hoje, né? Não pôde vir hoje, o Afrânio Pires. Tá tatuando. Tá tatuando. Então, a ideia do Maué, pelo que a gente conhece, não tinha como ser outra pessoa, né? Mas como foi ele aceitar isso aí, Jimmy? Tu pode... Ô, Alice, tu pode responder? Não, como foi o lance de ele aceitar isso e meter a cara? Porque o que eu conheço do Afrânio, ele já tentou produzir filmes, já tentou dirigir filmes, ele é roteirista, escritor, historiador. Ele é um artista, pô. Ele é um artista completo, né, é um artista completo, não. Então, assim... Não, na verdade é o seguinte, olha, o Maué, em primeiro lugar, o primeiro Maué foi o Fidelis Banil, né, que foi aquele o meu amigo indígena lá, sim. O Banil, o Fidelis, né, e a gente conseguiu fazer algumas coisas, algumas experimentações e tal. Logo quando eu escrevi o roteiro, né, e a gente tentou desenvolver isso. Porém, não deu certo. Aí, futuramente e tal, o roteiro já estava praticamente esse roteiro, né? Que é o indígena que começa a tatuar, né, e tal. Aí, o que acontece? Aí, quando chegou agora, né, nesse momento, aí eu, tive que mudar, né? Escolhi, o Fidelis pulou fora do projeto. Agora eu vou ter que correr atrás de uma outra pessoa. Aí foi quando o Afrânio tatuou o rosto dele, né? Sim. Eu falei, caralho, é esse cara, que é o meu filme. Eu passei 5 anos enchendo o saco dele, pô. Toda vez nos bares assim e tal, Afrânio, é o seguinte, eu tenho um roteiro assim, uma história assim e tal. E eu sempre com a ilusão de querer fazer cinema sem dinheiro, né? Sim. Aí sempre 5 anos, ele até se escondia de mim e tal, não sei o quê. Mas eu enchi o saco dele. Aí acontece que um dia, aí a Paulo Gustavo veio, né, a Aldir Blanc, meu irmão, é agora, e aí que tal? E combinou, deu tudo certo, né, ele tava num problema familiar lá e tal, de casamento, e aí ele resolveu, não, eu vou cair de cabeça nessa história aí, porque eu quero ficar mais light, quero fazer outras coisas, e outras coisas artísticas, né? Então ele entrou. Então, e percebe como é que é quando um filme dá certo? Sim, as coisas vão se encaixando, né? E cada pessoa que se passa na mente e que agregou aquilo é porque estava naquele momento, né? Não podia ser diferente. Verdade. Uma coisa que eu achei notória assim, do filme foi logo do início do filme que começou com os relatos
de homicídios na cidade de Manaus e eu achei esse revival muito interessante, né? Essa ideia aí já estava no filme, já foi, já era parte do roteiro, já estava tudo na tua cabeça, ou tu pegou também, foi uma adaptação agora para esse ano? Não, pô, é porque quando eu comecei a escrever esse filme eu tinha que dar um pano de fundo, né? Para temática, né? Então a temática que eu queria dar era de tráfico de órgãos, né? Isso. Roubo de órgãos, sequestro. Sequestro. Na verdade, eu ainda coloco assim, muito superficialmente. Alguém poderá criticar ou falar mais adiante, porque eu não segui essa linha até o final, assim, né? Deixei explícito. Eu acho que realmente faltou isso daí. E eu estou ciente disso. Porém, todavia, não é o assunto principal do filme, né? Não. Porém, mas é interessante, né? Muito interessante. Dá um gatilho, né? E, Alice, como foi tu se ver assim na telona, lá do Teatro Amazonas, casa cheia, lotada? Qual foi tua reação? Ou tu já tinha tido algumas atuações desse porte, com essa dimensão? Conta aí um pouco pra gente. Foi a primeira vez. Foi? Primeira vez estar ali apresentando um trabalho meu, né, como protagonista. Então, é um sonho. Ali foi a realização de um grande sonho. E me ver em cena, nossa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como eu consegui? Eu não, né? Acho que tem que fazer esse distanciamento entre personagem e pessoa. Sim. Mas, enquanto pessoa, eu consegui dar profundidade para personagem. Porque eu senti muito, né? Todos os sentimentos que aquela personagem estava vivendo ali. E me ver ali em cena, fiquei assim, nossa, impactada, em êxtase. Não só comigo, né? Mas com o trabalho também dos meus amigos. Fiquei muito feliz. Acho que foi um evento assim que vai ficar para mim, vai me marcar na minha memória. A casa estava cheia, a minha família estava lá me apoiando. Então, para mim, foi um motivo assim, de muita alegria estar ali. Fico muito, muito grata pelo momento. E vocês, né, estavam lá acompanhando a gente. Que massa, que massa. Foi bom ver a casa cheia, né, Jimmy? Assim, a galera amiga, todo mundo lá, prestigiando, comparecendo, dando valor à cultura local, né? A sétima arte local, né, cara? Olha, eu me impressionei a princípio, né? Porque eu não esperava tudo isso, assim, né? As pessoas, né? A princípio dos nossos amigos, mas claro que foi gente ver por curiosidade também da nossa campanha, né? Da nossa campanha de imprensa, de divulgação, né? Falar disso, eu participei dessa campanha, entregando esse folhetinho lá. Coordenada pela Renata Paula, né? Nossa assessora de comunicação. Renata, a gente foi assim. É cinema independente, olha. Tudo que é produção local, a Renatinha tá envolvida, né, cara? Ela sensacional, né, velho? Ela é especialista, né, nessa questão da cultura, né? Do underground. Sim. Com pouco dinheiro ela faz muito, né? Ela faz muito mesmo. Então é isso. Cara... Com pouco dinheiro, mas claro que o pouco dinheiro é assim, ó, né? O pouco dinheiro que eu falo não é repioquinho, não. Mas, Jimmy, vocês vão me desculpar, Jimmy e Alice, mas eu queria saber se vocês viram ou leram a crítica do Caio Pimenta. Rapaz, sim, eu li, sim. Leu? Não, eu li a crítica e é o seguinte, eu achei claro, né? Desculpa tocar nesse assunto, mas é inevitável, né? Não, o sim, filme ele tem que haver críticas também, né? Sim, só que eu particularmente não achei uma crítica construtiva. Não é demagogia, não é nada, não é porque vocês estão aqui, mas eu achei que ele deveria fazer uma crítica mais construtiva do que destrutiva, na minha opinião. Na verdade, eu achei assim porque eu, por exemplo, particularmente, eu tentei evitar de responder essa crítica, né? Uhum. Mas eu achei uma crítica um pouco injusta, né? A respeito disso, porque não considerou o público, né? Não considerou os profissionais, né? Não considerou realmente uma
uma obra de arte como um cinema que é muito difícil de fazer, não considerou essa questão aí, né? Não considerou muitas outras coisas, então eu achei injusta, né, essa crítica. Porém, ele acertou em outras coisas, né? Eu não posso dizer que ele também, né, foi injusto totalmente, né? Mas a crítica ela é sempre boa. Ela, apesar de ter sido negativa, mas ela causou um efeito positivo para a gente, né? Então, a partir disso, eu considerei, e é isso aí. E nós estamos todos juntos, a gente se fortaleceu, e a gente está muito... Parece que o filme tá aí. E a gente agradou ao público, né? Que isso é o mais importante, né? Sim. Mas a crítica eu achei válida, apesar de tudo, porque nos motiva a avançar, né? Não me desmotiva. Que bom. E é isso. E tu, Alice? O que tu achaste? É a visão que ele tem. Eu não concordo. Né? Não concordo. Mas é a opinião dele. Como Sim. crítica, a partir do olhar dele. Tem coisas realmente que a gente releva, considera, mas outras não. Mas ele é o olhar dele enquanto crítico. E tá tudo bem. A gente já está preparando aí a nova sessão, porque o pessoal, né, a partir de tudo isso que foi gerado, dessa crítica dele, o pessoal está pedindo, quero saber como vai ter, né, a nova sessão do filme. Isso é o lado bom, né? É o lado bom, a gente tem que aproveitar, fazer do limão uma limonada. É aquela máxima, né? isso. Falem mal, mas falem de mim. Falem bem, já dizia MC Melody, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A referência foi ótima. Não, e a gente agradece o Caio. A gente agradece, eu tenho A que agradecer. referência foi ótima da MC. Mas assim, como a gente já tá chegando quase no finalzinho do podcast, eu queria saber justamente isso que a Alice falou, né? Quais são as próximas sessões, o que esperar do Maué, o que esperar de Jimmy Christian e Alice Toledo agora, depois do lançamento épico no Teatro Amazonas. O que esperar do Maué agora? Olha, eu fiquei muito satisfeito com essa exibição, né? Que eu mesmo fui perguntando e eu vou perguntando às pessoas. Tu assistiu? Me fala, tu gostou do filme? E para mim a maioria gostou do filme, entendeu? E o teatro ele não conseguiu abarcar todo mundo, né? Ficou muita gente do lado de fora. E muitos dos meus amigos, né? Assim, né? Que eu considero. E a gente está na dívida de fazer uma segunda sessão, né? Sim. Que em breve nós iremos fazer em respeito, né? Essas pessoas que ficaram de fora, né? Que eu também eu não sabia. Muita gente de fora, ficou muita gente. Eu peço desculpas, né? Sempre peço, né? Mas nós vamos programar uma segunda sessão. Nós estamos vendo o local. Tomara que também seja numa sala de cinema, que a gente vai ouvir o som melhor e o filme também vai passar uma qualidade melhor, né? Exatamente. Então, porque no teatro é o teatro, né? O teatro Sim. É daquele jeitão, né? Não é uma sala de exibição de cinema, né? Não é. Mas, porém, todavia, ele foi muito satisfatório pra gente, que a gente agradece, né? A direção de teatro e o próprio teatro por fazer um chama do público Sim. também, né? Foi muito satisfatório. Realmente o Teatro Amazonas é um majestoso. Então, é isso. A gente, em breve, vamos fazer a segunda sessão, né? As pessoas estão clamando, eu recebo todo dia mensagem me pedindo, né? Mas nós iremos fazer. Mas o filme ele vai aí para os festivais, né? Vamos ver, né? Se as pessoas também olham de uma forma mais crítica, né? Para o nosso filme, mais sincera. E que ele siga os festivais e, de repente, a gente exiba no cinema, né? Nos cinemas de todo o Brasil. Tu espera a mesma coisa, Alice? Espero mesmo. Já disse Caboclo, nós espero mesmo. Mas eu espero mesmo. Exatamente. Mas é isso aí. Estivemos aqui no CultCast AM com Jossi Canafiche, Alice Toledo e Jimmy Christian. Cara, eu queria agradecer de coração mesmo a participação de vocês, né?
a contribuição de vocês para com o nosso podcast, né, que a gente está fazendo. E queria parabenizá-los, Jimmy, Alice, Afrânio e toda a galera da produção do filme, porque eu gostei muito do filme, praticamente. Obrigado, muito obrigado. Eu sou um cara que assim, gosta muito, né, de filmes, assistir lá o Desentupidor também, cara, assisti, não falei aqui porque o assunto era o Maué, né, cara, mas eu sou um grande fã teu e um grande fã do Afrânio também, cara, e a Alice agora conhecendo, né, vou ver agora as peças de teatro dela, que ela vai... Ela vai continuar no cinema também. Logo menos teatro, cinema. É isso aí, é pra isso que se estuda. Boa sorte aí, Alice, na sua carreira, viu? E Jimmy, boa sorte aí na empreitada que tu tá tendo, né? Queria agradecer também a R6 Produções, Ribamar Xavier, ao meu diretor de fotografia, José Monteiro, né? Gostaria de agradecer a Renatinha, que aqui se faz presente. Renata Paula. Muito obrigado, Renata, por isso. E agradecer também a Lopiano Pizzaria, né, cara? Que mais uma vez nosso amigo Rogério Cunha, com essa pizza deliciosa. O delivery é o 3642-1234. Tem no iFood e siga no Instagram, @Lopiano com 2 P's Pizza. Vamos lá, galera. Cultcast AM, muito obrigado.